Bonjour! Hi! Bom, estamos de volta depois de uma grande pausa com várias notícias. Com várias notícias, né, Carlinha? Bom, hoje, na verdade, a Carla tá vindo como entrevistada, porque ela conseguiu um emprego e por conta de até um pouco de conflito de interesse e uma questão ética, e ela é uma pessoa extremamente ética. A gente resolveu que a partir de agora vocês vão continuar tendo notícias do canal, mas comigo e convidados. Então a gente achou importante vocês saberem o que está acontecendo na vida dela. E o episódio de hoje vai ser bem interessante porque a gente vai falar a questão da formação. Uma vez que você se forma na faculdade, né? O que acontece com o seu status de estudante? Porque aí você deixa de ser estudante e você vai passar a ser um trabalhador, né? Então ela vai contar um pouquinho pra vocês, conta um pouquinho pra gente, cara, o que aconteceu. Então você se formou, parabéns. Obrigada. Como é que foi a entrega da monografia? Quanto tempo levou isso pra sair depois do diploma? Como é que foi esse final do curso? Tá. Então, eu vim pra cá em 2015, vim fazer o meu mestrado em Relações Internacionais na Universidade de Montreal. Eu comecei meu mestrado e eu escolhi a modalidade memoir, que é a dissertação de mestrado, né? Tem o mestrado profissional ou de pesquisa, eu fui pro de pesquisa. Eu fiz, meu mestrado durou em torno de 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Eu fiz a memoir nos últimos 8 meses. É que ela é rápida, viu, gente? A maioria demora 2 anos e meio, 3, mas a Carla é uma coisa bati diferente. A cabeça aí. Também por causa de visto, de tudo isso, né? A gente teve... Então, eu me puxei, fiz num tempo bem rápido até. E eu fiz a minha memoir, eu entreguei ela em janeiro, final de janeiro, entreguei minha memoir, tive a correção um mês depois. Aí depois que tem a correção, porque aqui é diferente, no mestrado a gente não defende, a gente manda para um júri, que é o orientador que escolhe, que discute com o aluno, escolhe o júri. Mas a gente não precisa, né, fazer a defesa como é no Brasil. O que eu acho que pra quem é tímido ou tem algum problema em se apresentar em público, principalmente numa segunda língua, Sim. É uma coisa que te dá uma aliviada. Dá Você uma sabe aliviada. que você vai ter um título de mestre mesmo sem defender a sua Exato. tese, né? Você tem que submeter a tese que a gente faz uma submissão e aí começam as correções com um júri, né? Exato. E aí eles mandam a resposta dizendo, precisa arrumar isso, isso e isso. Então eu tive mais um tempo organizando tudo. Tive a versão final, submeti de novo daí para um outro departamento da universidade. E aí depois disso, na verdade, assim, o diploma mesmo sei que demora alguns meses. Você ainda não recebeu? Tive, não. O que eu pedi na universidade foi um atestado de fim de estudos. E também o meu relevé de nota oficial, que seria o boletim, né? O histórico escolar. De nota, o histórico de nota. O histórico escolar. E com esses 2 documentos eu fui pedir, então, o visto de trabalho pós-diploma. Porque eu me formei no mestrado, eu tenho o direito aqui, né, no Quebec, de continuar aqui como trabalhadora. Daí eles te dão o visto o permis, na verdade é uma permissão, né, não pode confundir com visto, é um permis exatamente. que te permite ficar, o visto te permite entrar no país. Muito bem. E a permissão te permite ficar. Essa permissão de trabalho, ela normalmente dura... no mínimo, o tempo que foi o curso, né? Como eu te falei, meu curso eu fiz em 1 ano e 8 meses, mas é um curso que pode ser feito até 3 anos, então o meu visto de trabalho veio por mais 3 anos. Eles costumam, principalmente na província de Quebec, eles costumam avaliar a quantidade de horas, né, do programa. Então, se o curso tem mais do que 1.800 horas, eles tendem a dar mais tempo. E o máximo, né, de tempo que eles vão dar para um work permit são 3 anos. Então, você conseguiu o máximo. Exatamente, né? o máximo. Bom, e aí você resolveu que você também quer virar residente permanente. Exatamente. Aí, com tudo isso, a gente faz o pedido em paralelo, né, do CSQ, para poder ter o certificado de seleção do Quebec. Mas a questão do visto, que é um pouquinho mais chata, porque assim, eu não vim sozinha, né, eu vim com meu marido. Isso que ele veio... importante falar. Exatamente, ele veio com visto de trabalho aberto. Só que agora, porque ele veio meu dependente, né, eu com visto de estudo, ele veio meu dependente, tem o direito de ter o visto de trabalho. Só que a partir do momento em que eu me torno trabalhadora qualificada com visto de trabalho e ele continua sendo meu dependente, ele só vai conseguir renovar o visto se eu tiver um trabalho. Então não importa se ele tem ou não tem. E não é qualquer trabalho, Não. né?
É um trabalho... Isso é muito importante, que às vezes a pessoa, eu arrumo um trabalho no McDonald's. Não é qualquer trabalho. Que tipo de trabalho que você pode fazer com o seu visto? Seria trabalho, assim, pra poder ter, pra ele poder ter... Porque, assim, a gente que vem estudar tem automaticamente o direito ao visto de trabalho pós-diploma. Mas a pessoa que vem nos acompanhar só tem direito a renovar o visto de trabalho, a ter um visto de trabalho se o requerente principal, que veio estudar, tiver um trabalho do tipo gestão, administração. São trabalhos... É uma lista enorme no site do governo, acho que são uns 200. Eles chamam de NOC. Pra quem tá familiarizado, é o NOC 0 ao B. É isso? Exatamente, é isso mesmo. E aí tem todos, tem que achar lá na lista, porque às vezes tem o título do trabalho e embaixo tem uma pequena lista como opções, né, pra aquele mesmo cargo que a pessoa exerce. Então tem que ter um daqueles trabalhos lá, dos 200 da lista, para poder dar entrada no visto de trabalho do marido ou da esposa que vem acompanhar. Aconteceu que no fim do né, estava vencendo o nosso visto, a gente foi até a fronteira com os Estados Unidos, aqui no Quebec, para renovar, para ter a permissão de trabalho. A gente atravessa a fronteira, né? É bem tenso, assim, mas foi tudo tranquilo até. Você se consultou com alguém antes de tomar essa decisão? Não. No Facebook. Mas depois você acabou conversando com o advogado de imigração? Sim. Depois disso, a gente chegou aí na fronteira, eu consegui minha permissão de trabalho pós-diploma, mas meu marido só ia conseguir o visto dele de trabalho se eu tivesse o emprego que eu tava, né, trabalhando já para a Universidade de Montreal, que é onde eu trabalho, mas era título de estudante. Até que foi essa semana que eu consultei com um advogado de imigração, que me explicou, então, como é que devia ser o processo para o meu marido ter o visto dele de trabalho. Nessa mesma semana eu fui contratada pela Universidade de Montreal. Sorte não, competência. Então eu consegui emprego, consegui a carta que prova de que eu tenho um emprego que faz parte das categorias que o governo exige. E a gente pediu o visto de trabalho dele. Então, é basicamente isso, mas a pessoa tem que estar muito atenta, porque o visto de trabalho, depois que a pessoa se forma, ele não é tão evidente assim como é quando a pessoa está estudando, que o companheiro, né, vai ter o visto de trabalho. É diferente. Pra quem ainda não sabe, né, tá chegando agora no canal, quando alguém vem fazer um curso superior no Canadá, seja college, né, um curso técnico, ou na universidade, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, certificados, quem vem estudar pode trabalhar até 20 horas, né, como estudante, e o cônjuge, né, vai receber um work permit, o Open Work Permit, que ele vai ter direito a trabalhar em qualquer área, né, no período em que, né, o seu cônjuge estiver estudando. Mas na hora que termina, né, o estudo do cônjuge, ele não pode simplesmente continuar trabalhando. Então, porque um visto está vinculado, né, o permis está vinculado com o aplicante principal, que no caso dela, como ela fez um mestrado na Universidade de Montréal em Relações Internacionais, ela teria que arrumar um emprego na área que compreende, né, esse mundo dos negócios, de relações internacionais, enfim, para que o cônjuge pudesse continuar trabalhando com o Open Work Permit. Exatamente. Né? Para que ele pudesse ter o direito, o seu visto de trabalho pós-educação não é livre. Você tem que ter... Não, ele é um visto aberto, um pós-diploma aberto. Mas para que o seu marido trabalhe, ele tem que ser... o seu trabalho tem que ser do NOC 0 ao B. Exatamente. No meu visto, assim, o que diz no visto de trabalho pós-diploma, no meu permis, né, na permissão de trabalho pós-diploma, eu não posso trabalhar com crianças e nem frequentar estabelecimentos escolares. Então, assim, se eu quiser fazer um doutorado, alguma coisa, eu tenho que esperar a residência permanente pra poder ingressar. Isso é muito importante, porque muitas pessoas acabam vindo fazer o mestrado, aí o orientador convida pra fazer o doutorado, como foi no seu caso. Mas se você tem a intenção de virar residente permanente, você não pode aceitar continuar até que saia a sua residência permanente. Porque o Canadá entende que a pessoa formada, ela deveria contribuir, né, financeiramente com o país, trabalhando. Então, pro Canadá é muito mais interessante você, com o diploma válido do Canadá, começar a trabalhar, né, gerar o que a gente chama aqui de income, uma renda, para pagar imposto, né, porque eles estão interessados no seu imposto.
E o que acontece? Você pode arrumar qualquer tipo de trabalho, mas para que seu cônjuge tenha direito ao trabalho, você tem que estar atenta ao tipo de trabalho que você tem que ser registrada para que ele tenha direito a renovar. Senão ele teria que virar turista. Exatamente. Aí ele viria acompanharia ela como turista. Como turista, exato. Então, assim, tem que ficar atento, tem que ler no site, se organizar alguns meses antes e consultar com alguma pessoa, porque realmente a consulta com o advogado de imigração me deixou muito tranquila, sabe? O Facebook não respondeu todas essas perguntas. Não, e até deu informação errada. Se eu tivesse seguido o Facebook, eu teria me ralado, pra falar a verdade. Então é bom. O Facebook muitas vezes ajuda, né? Muitas vezes esclarece dúvida, mas nesses quesitos, assim, de ler. Eu acho que assim, muda muito, né? O que eu falo. A pessoa que estudou direito aqui, ela tem um gabarito diferente, ela tem que prestar atenção, né? Vocês podem se consultar com um consultor cadastrado, né? Pelo ICCRC, né? Que seja regulamentado, que também tem um registro de Quebec. Ou um advogado, né, de imigração, um notário que também tem permissão para trabalhar com Quebec. No caso da Carla, a gente recomendou um advogado que trabalha com a gente há algum tempo e ele é realmente muito bom, foi super honesto. Em 45 minutos ele resolveu seu problema? 45 minutos. E, inclusive, ele disse que ele tá aprendendo português e ele usa os nossos vídeos pra aprender português. Pra aprender português. Enfim, o que eu acho muito bacana vocês saberem é que essa semana, a boa notícia da semana, que é o ETA, o famoso ETA, entrou né, em ação. Então, hoje em dia, quem tem um visto americano válido ou quem teve um visto canadense emitido nos últimos 10 anos, mesmo que não esteja mais válido, tem direito a solicitar um visto eletrônico, né? Uma permissão de viagem eletrônica que a gente chama de ETA em português. E custa $7. Então, se você entra nessa categoria, quer visitar o Canadá, quer estudar, fazer um curso de inglês nas férias, mas não tem o visto canadense, você pode viajar ao Canadá com o seu visto americano e com essa permissão. Só que prestem atenção, porque se você pretende visitar os Estados Unidos por vias terrestres, por vias... Bom, se vocês quiserem pegar um trem para os Estados Unidos, um ônibus, um carro, até ir de navio, né? Você continua precisando de um Visitor's Permit, né? De um visto de turista. E só não precisa quem voa, tá? Então, se vocês vierem para o Canadá com visto americano válido ou já teve um visto canadense, tirou seu ETA, tá felizão, lembre-se que você vai ter que vir de avião até aqui, porque só nos aeroportos você conseguirá e migrar para o Canadá, fazer essa parte de entrada. Né? Então, depois você resolveu que o seu trabalho exige... Fala um pouco agora do trabalho que você conseguiu na UDM e o que isso vai fazer, assim, com as suas viagens, os seus planos futuros, o que aconteceu? Não, eu trabalho, então, no serviço de admissão e do recrutamento. Eu trabalho ajudando estudantes, agora não só brasileiros, mas do mundo inteiro, tem dúvidas sobre o processo de admissão e querem ingressar na UDM. Eu trabalho também um pouco com comunicação, tudo isso que eu gosto, né? Jornalista. Então, é isso, assim, e lá no escritório a gente viaja bastante. Eu estive agora também no Brasil, né, participando de feiras, visitando universidades, conversando com estudantes. Então, é um trabalho bem dinâmico, muda bastante, né? Mas agora eu gostaria de falar de ti um pouco e de falar da novidade, do que aconteceu hoje. Além de ser aniversário da primeira dama, da esposa do Trudeau, né, do Justin Trudeau, tcharam! Passei no meu teste de cidadania canadense. Hoje eu sou oficialmente cidadã. Não sou ainda porque eu ainda não jurei, né, fidelidade à rainha, mas a gente... Gabaritou a prova. Tem prova, né, conhecimentos gerais, história. Tem, depois quando vocês se tornarem residentes permanentes, né, muita gente pergunta, eu vou conseguir ter um green card? Aqui no Canadá não tem green card, na verdade você vira residente permanente, o residente permanente tem praticamente todos os direitos que um cidadão tem, porém não tem um passaporte canadense e não tem direito a votar ou se eleger alguma coisa aqui no Canadá. Então, depois, a imigração muda muito, mas para você que virou residente permanente. Então, a Carla agora aplicou pro CSQ, que é a primeira parte da provincial. Uma vez com esse CSQ na mão, que eu acho que vai ser daqui umas 2 semanas, ela vai poder dar entrada no processo federal e aí até o final, acho que até em 12 meses, ela vai conseguir virar residente permanente. Uma vez residente permanente, isso varia muito. Quando eu cheguei no Canadá, uma pessoa que morava 3 anos no Canadá,
né? Ficava lá os 1.096 dias, podia dar entrada no pedido de cidadania. Hoje mudou, né? Desde o ano passado, na verdade, junho do ano passado, mudou. Hoje você tem que ficar 4 anos nos últimos 5. Dentro de 5 anos você tem que ter vivido pelo menos 4 no Canadá. Eles dão um prazo até para você cumprir de 6 anos, então eles falam dentro de 6 anos você ter vivido 4 anos no Canadá. E cada vez que você viaja, então vamos supor, fui para os Estados Unidos ficar 3 dias, eu tenho que fazer um registro de viagem, porque você tem que pagar esses dias que você saiu. Então, no período de residência, então é bom você saber, uma vez que você se torna residente, foi para os Estados Unidos, um dia anota lá numa tabela do Excel viagens, quando você foi, qual que é a razão da viagem, porque quando você solicitar a sua residência, você vai ter que justificar cada saída que você teve para o Canadá. E se você ficar mais do que 180 dias, você tem que apresentar mais documentos de antecedentes criminais, que foi o meu caso, como eu viajei muito para o Brasil a trabalho, enfim. Eu acabei tendo que apresentar antecedentes criminais, mas né, foi uma questão de honra. A gente tá muito feliz, ficamos estudando que nem maluco quando a gente recebeu a convocação. A gente deu entrada no pedido de cidadania em dezembro de 2016. Menos de 4 meses depois chegou a carta chamando a gente para fazer o teste. O teste pode ser feito em inglês ou em francês. E são 20 questões múltipla escolha, que você vai ter que saber política canadense, geografia, história, né, saber os direitos e as leis, né, para o cidadão. E acertando 75%, você não pode errar mais do que 5 questões, você é convidada a conversar com um agente de imigração que vai conferir, no meu caso, ela conferiu cada carimbinho do meu passaporte, perguntou por que eu fiquei, o que eu fazia, verificou se as informações que eu tinha feito na aplicação batia com o que eu respondia, e ela chamou meu marido primeiro, fez perguntas pra ele pra ver se as nossas respostas batiam, então assim, não é brincadeira. Verdade. Mas ela ficou muito feliz porque Marcos e eu gabaritamos a prova, então nós dois acertamos. E a Maitê também ganhou E aí, como a minha filha tem menos do que 14 anos, ela não precisou fazer a prova. Ela acabou conseguindo entrar de tabela, virar canadense. E aí eles falaram pra gente, entre 4 e 8 semanas, eles chamam a gente pra cerimônia. Aí vou te convidar pra ir lá, cantar o hino, jurar bandeira, jurar a fidelidade à rainha e tudo isso mais. Mas a gente tá muito feliz. Parabéns. Bom, então é isso, gente. A gente não vai ter mais a companhia semanal da Carlinha. Mas eu vou fazer questão de consultá-la agora toda vez que a gente tiver uma novidade na Universidade de Montreal. A gente tem uma aliada, vou entrevistá-la bastante. E se vocês tiverem mais dúvidas, continuamos com o canal. Qual que é o e-mail? Por essas e outras, Canadá@gmail.com. Esse e-mail, então, é da Ana, ela que vai tomar conta de vocês agora. Mas eu também tô disponível pelo Facebook, pelo grupo do Facebook da Universidade de Montreal, Brasil, Canadá. Se vocês tiverem alguma questão, podem me enviar. Então é isso aí, gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas foi uma ocasião especial. E eu espero que vocês continuem acompanhando o nosso canal. E se precisarem de alguma coisa na Universidade de Montreal, agora vocês estão super bem amparados pela minha amiga querida aqui. E é isso. Então, até terça que vem. Bye, bye. Bye, bye.